Bom dia a todas e a todos. Hoje a gente está aqui para fazer o lançamento do protocolo de monitoramento de fornecedores de carne do varejo. Damos as boas-vindas aí a todas e todos vocês, que bom que vocês estão conosco. A agenda de hoje, ela vai passar por algumas etapas. Então, a gente vai começar com o Lisandro Inacaki, que é coordenador de projetos aqui no Imaflora. Ele vai apresentar o protocolo de varejo. Depois a gente vai ter uma sessão de reflexões, que a gente tem alguns panelistas que vão trazer as suas visões sobre esse protocolo. Então, a gente vai começar com o Márcio Milan, que é vice-presidente institucional e administrativo da Abras, que é a Associação Brasileira de Supermercados. Depois, a Rita Maria Pereira, que é diretora executiva e pesquisadora adjunta do Amazon. O Paulo, seguida do Paulo Pianês, que é diretor de sustentabilidade e comunicação corporativa do Marfrig. E, por fim, o Lúcio Vicente, que é diretor de sustentabilidade e comunicação, diretor de assuntos corporativos e sustentabilidade do Grupo Carrefour Brasil. Em seguida, a gente vai ter um debate, então a maior parte dessa sessão é um debate, então fiquem à vontade para trazerem as suas perguntas, né, no chat. Algumas informações, eu sou Marina Guyot, sou coordenadora de projetos também no Imaflora e vou para esse papel de mediação hoje. Fiquem à vontade, então, para fazerem as suas perguntas no chat. A gente tem tradução simultânea desse evento, para quem preferir a língua inglesa, então a gente tem um botão de interpretação aqui abaixo no Zoom, e vocês podem escolher o canal português ou inglês, fiquem à vontade. E o link do protocolo foi enviado já pelo chat do YouTube. A gente subiu ele hoje para o site, então todos vocês já podem ter acesso ao documento na íntegra. Bom, eu vou passar a palavra, então, para o Lisandro, que vai fazer uma breve apresentação do protocolo, e depois a gente segue para essa sessão de reflexões. Lisandro. Obrigado, Marina. Bom dia a todos. Cumprimento os panelistas que vão participar aqui com a gente hoje das reflexões do debate. Por Imaflora e para o programa Boi na Linha, é uma grande oportunidade, um novo momento, né, de trazermos mais uma referência aí, unificada, harmonizada, para apoiar a implementação dos compromissos de diminuição do desmatamento na Amazônia. Então, eu vou trazer aqui a apresentação, vou compartilhar minha tela. Como eu disse, o programa Boi na Linha, né, está lançando mais esse referencial de monitoramento, dessa vez pela perspectiva do varejo, como forma de fortalecer o alinhamento na cadeia de compromissos, né, de diminuição do desmatamento na Amazônia. Momento. Bom, então vamos lá, né? Hoje vamos lançar esse novo documento aqui nesse webinar. E o protocolo de monitoramento dos fornecedores de carne do varejo, né? Ele é um documento que ele foi construído em algumas mãos, né? Com a participação das empresas que nos acompanham no programa Boi na Linha, né? Que vem contribuindo, colaborando com essa agenda em nosso trabalho. Ele teve o início aí no começo de 2021 e a sua conclusão se deu quase no meio desse ano, mas ele levou até mais tempo, porque tem todo um amadurecimento que fomos trabalhando internamente antes de iniciarmos as 4 fases do seu desenvolvimento e elaboração, que contou também, entre fases, né, com consultas à sociedade civil, como forma de trazer uma prestação de contas e absorver aquilo que a sociedade civil compreende como elementos importantes nessa agenda de responsabilidade que o varejo toma na relação com os frigoríficos que adquirem gado no bioma Amazônia. Então, a primeira fase é uma fase que foi trabalhada junto às empresas do varejo, né, onde apelidou aqui o nome de Grupo dos Três, o G3, mas eram aquelas empresas que já estavam atuando com uma abordagem de monitoramento, de olhar para a sua cadeia como forma de gerenciar riscos. E aí a gente destaca o Carrefour, o Grupo Pão de Açúcar e o BIG, que hoje passa aí a pertencer
ao grupo Carrefour também, né? Mas foram as 3 empresas que iniciaram esse processo e participaram conosco de uma oficina, um ciclo de 6 oficinas, onde fomos construindo a abordagem do protocolo de monitoramento, que eu vou trazer daqui a pouco, mas numa perspectiva de conseguir capturar etapas onde aquela empresa que ainda não faz alguma ação no monitoramento de frigoríficos consiga entrar nesta agenda de maneira progressiva, né? E não já colocar uma demanda, uma exigência muito alta, porque sabemos que é um processo construtivo, né? Você tem uma geração de capacidade. Então, esse primeiro momento de construção com o varejista foi conseguir trazer essa abordagem, respeitando, compreendendo a diversidade de empresas que existem no segmento. Posterior a isso, alcançamos uma primeira versão e levamos para os frigoríficos, né? Nesse caso, trouxemos aí os mesmos atores que fizeram lá atrás, em 2017, 2018, a harmonização do monitoramento dos fornecedores de gado, né? E para fazer essa discussão, porque são empresas já demandadas pelo varejo em termos de troca de informação, garantias, né? Então, trouxemos um processo de discussão com JBS, Marfrig e Minerva, né? Qualificando pela perspectiva do frigorífico como que seria esse recebimento, lembrando que, né, por mais importantes que sejam Carrefour, Pão de Açúcar e Big, os varejistas, os frigoríficos lidam com outro número de compradores, né, que exerceriam essa demanda. Então, todo esse exercício, né, para conseguir fazer um novo passo de alinhamento. Um dos elementos que surgiram desse diálogo, que foi a terceira fase, foi a questão da LGPD, né? Bom, como eu vou lidar com essa questão, uma vez que no evento, no processo de monitoramento por parte do varejo, é importante acessar as informações de origem do gado, tá? Então, foi todo um exercício, fomos atrás de buscar pareceres jurídicos para estabelecer um ambiente confortável, ou pelo menos estabelecer um caminho viável para que a troca de informações aconteça, ocorra, né? Porque essa é uma das etapas importantes no processo de monitoramento. E, por fim, um processo de aprovação após as consultas jurídicas em relação ao LGPD, no qual a gente contamos aí também com o grupo, os frigoríficos, os varejistas envolvidos, alcançando um ok em relação ao formato estabelecido do protocolo e esse processo também de diálogo junto à Abras. Então, assim, hoje nós temos o protocolo sendo lançado e cujo seu objetivo é oferecer um sistema de gestão aplicável às empresas do setor. Como eu faço para organizar a minha gestão quando eu quero evitar comprar carne bovina com irregularidades socioambientais? Foi isso que se construiu, foi isso que se propõe um orientador de como eu inicio a minha jornada monitorando a minha origem de carne, né? E conseguir garantir uma gestão de riscos que não me leve a adquirir carne com não conformidades. O primeiro processo do monitoramento, eu vou ser bastante resumido aqui, né? Vou sumarizar tudo aqui o que a gente construiu, mas o documento, como a Marina já bem colocou, está disponível no site do boinalinha.org, mas também no link aí do YouTube. O processo de monitoramento ele é dividido em etapas e possui alguns níveis. Tá? Vamos trazer assim, as etapas inicia pelo processo de homologação de fornecedores. Tá? O que seria isso? É naquele reconhecimento de quem é o fornecedor que consegue me entregar um resultado ou uma gestão de risco que facilite o meu trabalho em termos de gerenciar riscos, né? É claro, de partida, né, você não vai ter necessariamente um processo 100% atendendo a essas recomendações, mas a homologação é o primeiro passo, né, de reconhecer o fornecedor em termos de alguns aspectos. O primeiro, adesão à política de compra de carne do varejista, né? O frigorífico se propõe, ele tem uma política, ele tem uma orientação, um compromisso que adere à minha política de carne, no princípio de varejista, ok, esse é o primeiro passo para você ter harmonização e alinhamento, né? Isso a gente chama do nível de compromisso, a gente está o frigorífico e o varejista dialogando na mesma nível de compromisso. O segundo é, além do compromisso, eu executar o monitoramento. Então, eu tenho um sistema que execute o monitoramento,
E, adicionalmente a isso, ele segue o protocolo do Ministério Público Federal para monitoramento, né? Porque isso é importante ter esse alinhamento para seguir as mesmas regras, ter os mesmos parâmetros, adotar as mesmas fontes. E, por fim, no processo de homologação, é se o frigorífico recebe auditorias de terceira parte, né? E aí, novamente, a gente faz menção ao processo do TAC na Amazônia, onde o Ministério Público Federal demanda auditorias de seus fornecedores. Essa é a primeira etapa do processo, que é a etapa de homologação de fornecedores, onde uma série de elementos já são estabelecidos e postos que vão gerar capacidade do monitoramento de fato se efetivar. A segunda etapa é a etapa de monitoramento e rastreabilidade. Aqui está o cerne, o coração do processo de monitoramento, tá? Onde vai se dar, de fato, o monitoramento. Tá? Aqui nós falamos em níveis de gestão. Tá? Então, você parte, como eu falei, de ser um processo progressivo, iniciando daquela empresa que ainda está começando a sua jornada no monitoramento socioambiental, né? Trabalhar no nível social do monitoramento é o trabalhar com informações declaradas do meu frigorífico. Aquela carne que eu origino vem dessas fazendas, né? Não precisa nem entrar em nível de lote, mas vem dessas fazendas e tem um fluxo de recebimento trimestral, minimamente, para começar a gerar essa capacidade de decisão, de ação, né? De influenciar a origem do seu material de consumo. Um segundo nível é o complementar, né? Você evolui para o nível complementar, que a gente chama de double check, que na verdade é um processo no qual o varejista, com base nas informações recebidas, vai fazer uma checagem, como se fosse um geomonitoramento daquela informação de onde vem sua carne, né? Ele está olhando já de uma maneira mais qualificada, né? Eu consigo, eu recebo carne destas fazendas, cujo gado vieram dessas fazendas, e faço uma análise em relação à conformidade daquelas fazendas alinhada à política que tem adesão entre frigorífico e varejista. E o nível avançado é quando, além do double check, uma auditoria anual de segunda parte é conduzida pelo varejista no seu fornecedor de carne, né? Para quê? Para você ter um grau maior de acurácia em relação à informação que é recebida e analisada pelo varejista. Tá? Adicional a essa etapa de monitoramento e rastreabilidade, temos os elementos aí extremamente relevantes, importantes, como que vai possibilitar evoluções na cadeia, no gerenciamento, né, na cadeia de risco, na cadeia da pecuária, que é a relação do fornecedor direto, né, quando eu tenho informação em qualquer nível, né, do direto, e quando eu tenho informação do direto, do fornecedor direto e indireto, né, aquele que recria gado, entrega para o terminador, que por sua vez vai comercializar com o frigorífico. Então, isso vão dando níveis de maior qualidade no processo de monitoramento e com a possibilidade de repercutir em relação aos resultados. Por fim, né, esses resultados, né, eles poderão ser mensurados de acordo com indicadores de progresso e numa perspectiva de comunicação e transparência desses, né, demonstrando como é que se evolui, como que as empresas evoluem na implementação de suas políticas. Né? Em nível de indicadores de progresso, dividimos aqui dois tipos de monitoramento de indicadores. O primeiro são indicadores relacionados ao monitoramento da gestão dos fornecedores de carne, né? Ou seja, qual que é o volume daquela minha carne que está sobre escopos de estabelecimento o volume de carne que está sob monitoramento dos meus fornecedores, né? O quanto eu consigo ter clareza daquela minha cadeia de fornecimento, de quem está monitorando, de quem não está monitorando, e qual que é esse percentual de volume, né? Eu posso ter fornecedor que ainda não está com uma capacidade instalada e eu não consigo enxergar qual que é o resultado de conformidade deles, mas tem uma parte que eu sei. Qual que é esse percentual que eu sei, né? Porque em cima desse percentual, desse indicador, que eu vou estabelecendo o meu progresso, minha evolução em termos de gestão do meu risco. E o outro segmento é quando eu monitoro os resultados, né? Que eu sei qual que é a origem, né, de determinados fornecedores, eu consigo fazer uma análise de conformidade e entender o quanto eu estou conseguindo adquirir carne, adquirir produtos que não tenham uma relação direta ou indireta
com o desmatamento, sabendo que o papel do varejo sempre é uma relação indireta. E aí, por fim, a divulgação dos resultados, né? Te chamo assim, mas também é todo esse aspecto de comunicação e transparência, né? Primeiro, adotar a plataforma de transparência do Boi na Linha, onde ali você vai ter informações do percentual dos meus fornecedores que tem compromisso público, que assinam um TAC, né? O percentual dos meus fornecedores que passaram pela auditoria, já é possível você olhar na plataforma Boi na Linha, mas fazer também a sua comunicação em relação a isso. Ou seja, vai do trabalho de fortalecimento, né? Um trabalho positivo de fortalecimento da implementação de compromissos na Amazônia. E os KPIs, né? Como eu comunico meus KPIs em termos de engajamento, né? Qual o processo? Eu iniciei minha jornada com tantos frigoríficos dentro de um arranjo na homologação, como isso vai evoluindo, né? O mesmo em relação à rastreabilidade, né? De conseguir informação e ir crescendo no processo de monitoramento, né? E a verificação, então você trabalhar com essas informações em percentual, seja de fornecedores, seja do volume de carne, e aí você conseguir demonstrar o quanto o compromisso da empresa do varejo consegue influenciar um impacto positivo no uso e ocupação do solo na Amazônia. É isso, Marina. Obrigado. Obrigada, Alessandro. Bom, então essa foi uma apresentação breve do conteúdo do protocolo. Como a gente mencionou anteriormente, o link já está disponível no chat do YouTube, do Zoom, para quem estiver acessando pelo Zoom. Lembrando que no Zoom, que é o link que está no chat, também a gente tem a tradução simultânea para o inglês. E também está disponível no site do Boi na Linha, então fiquem à vontade para acessar o documento na íntegra. E agora a gente vai, então, partir para esse momento de conversa, que a ideia é a gente ouvir diferentes vozes, né, do setor e de atores que observam o setor, né, que atuam com o setor. Então, eu vou convidar para começar o Márcio Milan, que é o vice-presidente institucional e administrativo da Abras, como disse anteriormente. Márcio, bem-vindo. Para só aquecer um pouco a nossa conversa, eu queria te convidar, então, a refletir sobre esse protocolo, né? E como um protocolo comum como esse, né, uma referência comum ao setor, pode ajudar empresas que ainda não estão nessa agenda, né, que ainda não tenham, eventualmente, compromissos de compra responsável de carne, como esse protocolo pode ser um incentivo ou ajudar essas empresas nessa jornada. Então, se você puder compartilhar um pouco da sua experiência e da visão nesse papel de representante da Abras, vai ser muito interessante te ouvir. Obrigada. Bom dia a todos. Quero mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, agradecer toda a equipe aí do Boi na Linha. Estou vendo que tem alguns colegas nossos que vão falar daqui na sequência, nosso amigo Lúcio aí, que faz um trabalho brilhante aí na cadeia. Mas eu gostaria de, primeiramente, colocar 2 pontos para a gente fazer uma reflexão. Essa é uma pauta antiga, uma pauta que ela teve, no primeiro momento, vamos dizer assim, uma abrangência um pouco maior, e depois, influenciado aí pela pandemia, essa agenda ela não teve a evolução e o desempenho que nós esperávamos. E na retomada desse assunto, a gente procurou entender um pouco mais a estruturação do segmento dos supermercados a nível Brasil, porque hoje nós temos as grandes empresas que estão nessa pauta, como foi colocado aqui no início, pelo Lisandro, e a gente tem aí os que nós chamamos os supermercados líderes regionais, que são empresas grandes regionalmente, e nós temos empresas médias e pequenas. E nós estávamos tratando esse assunto de uma forma horizontal para todos, né? Quando, nessa retomada, a gente identificou que tinha algumas questões ainda de entendimento com relação à responsabilidade na cadeia produtiva aí da carne bovina. E uma das coisas que nos fizeram a refletir bastante, e aí a gente está refazendo a nossa forma de abordagem,
é que as maiores, vamos dizer, a maior quantidade de empresas, que são os médios e os pequenos, eles acham que, na medida em que eles adquirem a carne, e a carne ela tem o CIF, e que o CIF seria assim a informação necessária, única, exclusiva, necessária para a comercialização da carne. Então, isso fez a gente fazer uma grande reflexão com relação a essa pauta, no sentido de, primeiro, esclarecer a essas empresas, que é o que estamos fazendo de uma forma mais estruturada, de uma forma mais didática, de que isto, sim, está relacionado a questões sanitárias, né? A questão do alimento, e não da origem do produto. Então, acho que isso fez com que a gente estabelecesse novas formas aí de abordagem. E outro ponto aqui, que eu diria que até foi quase que simultaneamente ocorreu, que o próprio Ministério Público ele enviou um ofício aos 35 maiores supermercados aí do país, através do ranking da Abras, convidando a eles se manifestarem sobre as políticas adotadas na compra de carne. Então, eu acho que isso também trouxe da seguinte forma: hoje, essas 35 empresas que estão espalhadas aí basicamente quase todos os estados aí da federação, consegue dar um avanço, vamos dizer assim, nessa pauta, e nós já iniciamos, além dessa ação feita pelo Ministério Público, nós também iniciamos uma ação com essas empresas, porque essas empresas representam o que nós chamamos aí do 2080, ou seja, representa a grande responsável pelo grande consumo, vamos dizer assim, da carne a nível do país. Então, o que eu traria aqui, Marina e demais colegas que estão aqui, eu traria 2 pontos, né? Um ponto é que a gente vai procurar esclarecer melhor, até em função da própria rotação do setor, né? Tanto na área das pessoas que compram a carne, quanto também na área das pessoas que operam. Então, nós vamos esclarecer muito essa questão do CIF, né? E o outro ponto, que é avançar com essas 35 empresas, que o nosso objetivo é de 35 chegar a 50, fazer um trabalho mais estruturado no sentido de auxiliá-los ainda mais nessas políticas de aquisição de carne, que é uma das coisas que foi desenvolvida com bastante, vamos dizer assim, profundidade pelo próprio programa aí no Boi da Linha, né, que é a compra do processo de compra de carne. E aí, para me finalizar a minha parte, ficar dentro do tempo, eu diria que uma das coisas que há necessidade de estabelecer minimamente as condições contratuais entre quem fornece a carne e quem adquire a carne. Eu acho que esse é um ponto que nós queremos também, com base nas informações que foram passadas aí pelo Lissandro, a gente que estava trabalhando só com os supermercados, a gente quer também conversar com os frigoríficos, né? Porque os frigoríficos hoje que estão fazendo esse trabalho, que fazem parte aí de todo esse processo, é importante também que eles estejam junto com a gente aí na cadeia como um todo. Então, seriam esses 3 pontos que nós vamos atuar. Vamos esclarecer a questão do CIF, avançar nos 35, mas queremos chegar aos 50, e a gente quer ajudar as empresas na formatação de uma, vamos dizer assim, de uma forma de deixar claro essas questões contratuais da relação comercial. Então, acho que era isso que eu queria deixar aqui com vocês e dizer que vamos seguir a nossa pauta, Alessandro e Marina, que tínhamos anteriormente aí, tá bom? E aí eu vou pedir licença também aqui para sair, que eu continuo aqui tratando de uma outra pauta. Obrigado a todos e bom dia. Muito obrigada, Márcio, pela sua participação.
por trazer esses pontos, né, muito objetivos. E agora a gente convida, então, a Rita Maria Pereira, que é diretora executiva e pesquisadora adjunta do Amazon, para trazer suas reflexões também. Rita, para a gente começar, né, talvez aquecer aí a sua fala, fique à vontade para trazer as reflexões que você achar pertinente, mas seria interessante ouvir qual a relação que você entende, né, entre esse protocolo e o Radar Verde, que é a iniciativa liderada aí pelo Amazon, que é uma forma de controle social, né, de verificação da performance do varejo, e como um protocolo comum pode contribuir aí para avançar nessa transparência e no controle, contribuir para o controle social. A palavra está contigo. Obrigada. Obrigada, Marina. Obrigada pelo convite. Bom dia a todos. É bom você trazer o Radar Verde, porque tem uma conexão muito grande com o protocolo. Antes de tudo, eu quero até parabenizá-los pelo protocolo e parabenizar quem organizou. Assim, eu acho que é muito importante trazer as grandes empresas na construção desse protocolo, nesse momento. Eu acho que mostra a transparência dessas empresas que quiseram participar, e é aí que conecta com o Radar Verde, porque o que é que a gente quer? A gente quer mostrar a transparência das ações das empresas frigoríficas, dos varejistas, voltados para as políticas ambientais, né, dos fornecedores de carne. Então, quando a gente tem um protocolo como esse desenvolvido pelo Imaflora, a gente já pode até usar no próprio Radar Verde como um documento que prova que a empresa está engajada com a questão ambiental, e a gente pode pontuar dentro do Radar Verde a questão que a gente faz aqui, que acho que quem está vendo quem não ouviu o Radar Verde fica meio complicado, porque a gente está classificando as empresas de acordo com a sua transparência, né, de dados e como é que ela desempenha as suas políticas voltadas para a origem do seu produto dentro da Amazônia. E aí um ponto muito importante dentro disso, também, que a gente deve adicionar, que é importante trazer o varejo para essa conversa aqui, para esses protocolos que iniciaram há alguns anos pelo Bonalinha, que os varejistas precisam reconhecer os esforços dos frigoríficos que assinaram o TAC, que têm esforços. Porque hoje a gente está falando de 178 frigoríficos na Amazônia e apenas 50% deles assinaram o TAC ou tem alguma política voltada para a redução do desmatamento na Amazônia. Então, quando você tem um frigorífico, um varejista, cobrando do fornecedor que ele tenha uma política, isso você vai forçar a diminuir a concorrência desleal com aqueles frigoríficos que de fato estão atuando com boa fé. Então você conecta todas as partes envolvidas. Então o frigorífico está ali atuando diretamente com os fornecedores, o varejista está ali atuando diretamente com os frigoríficos, e é importante que o varejista saiba selecionar quem de fato está atuando de acordo com suas premissas. E isso o protocolo traz. Tá? Então, e isso também ajuda o Radar Verde na classificação. São pontos assim, que eu destaquei dentro do que eu li do protocolo, que é importante essa dinâmica de classificação, de essencial, complementar, avançado. O que a gente quer é que chegue no avançado. Tá? Eu acho que a ideia dos consumidores, dos frigoríficos, dos varejistas, do Imaflora. Eu acho que assim, o Imaflora vai dizer, opa, chegamos no nosso máximo, quando a gente vê todo mundo no avançado. E essa dinâmica é importante, esse nível de mudança é muito importante, porque você já não chega com um documento dizendo você tem que chegar nesse nível hoje, você tem a possibilidade de fazer melhorias, você tem a possibilidade de ser transparente e mostrar que você quer mudar. E é isso também que a gente está fazendo com o Radar Verde. A gente tem
um índice anual. Nesse primeiro ano, a gente vai mostrar como cada empresa está, e a gente espera que, a partir desse índice, a empresa veja onde é que ela está falhando, ou onde está precisando melhorar, e ela passe a cobrar, no caso dos varejistas, eles cobram dos frigoríficos, no caso dos frigoríficos, eles passam a cobrar dos fornecedores diretos e indiretos. Então, todos esses projetos, eles se conectam buscando bem-estar, buscando transparência e buscando dar informação para o consumidor final. Isso é muito importante. Assim, eu fico feliz da gente estar hoje conversando sobre isso aqui. Fico feliz de ver o Paulo Pianese, o Lúcio Vicente e o Márcio Milan aqui conosco, porque são pessoas que realmente estão fazendo a diferença e que é bom vê-los participando dessa conversa. Obrigada, Rita, por compartilhar essas reflexões e essa conexão com o Radar Verde, né? Essa ambição, né? Essa característica, tanto do protocolo quanto do Radar Verde, de entender que tem um processo aí de melhoria contínua, mas que a gente sabe aonde a gente espera que o trabalho chegue, né? Qual é o objetivo final. E para dar continuidade, então, agora eu vou convidar Paulo Pianese, que é diretor de sustentabilidade e comunicação corporativa do Marfrig, para compartilhar suas reflexões. Bem-vindo, Paulo. Para aquecer aqui também a conversa contigo, queria deixar uma pergunta, né, que pode ajudar aí na sua explanação, que seria como o Marfrig vê o movimento, né, do varejo, né, de criação desses protocolos e de assumindo essa responsabilidade, essa corresponsabilidade ao longo da cadeia para garantir a responsabilidade ao longo da cadeia toda. Obrigado, Marina. Bom dia a todas e todos mais uma vez, e a todos e todas que nos veem. Prazer estar aqui com vocês. Eu acho que tem alguns pontos aqui para que a gente possa refletir, e acho, mas antes dessa reflexão, eu queria só deixar muito claro que eu sou absolutamente favorável à construção desses protocolos. Eu tive o privilégio de participar muito desde o início, né? Eu estou bastante envolvido nisso desde 2009, nesse tempo, 11 anos no varejo, e agora indo quase que para o 4º ano já do outro lado da mesa, num frigorífico. E eu acho que a gente tem duas coisas que a gente conseguiu caminhar muito bem, né? Mecanismos que trazem critérios e regramento, então são os protocolos, né? São os monitoramentos que podem ser feitos por meio, por exemplo, do Radar Verde, que a Rita acaba de trazer aqui, o selo verde. Ou seja, a gente tem muitos mecanismos criados já que conseguem nortear o que é necessário fazer para que a gente não tenha desmatamento ou não tenha problemas socioambientais ao longo da cadeia. No outro ponto, numa outra ponta, a gente tem a tecnologia necessária já desenvolvida para esse tipo de monitoramento, né? Ou seja, hoje a tecnologia já está aí, não é um problema de tecnologia que nos coloca o desafio, né? Então, tecnologias de geomonitoramento, tecnologias de rastreabilidade na acepção pura do termo, né? Se a gente, por exemplo, tiver animais chipados ou brincados, o que permitiria a rastreabilidade individual, né? Mas, para mim, e eu estou absolutamente convencido disso, né? Os desafios eles estão num patamar um pouco acima de tudo isso que a gente está conversando agora, que, de novo, é essencial que tenha, né? É fundamental que a gente faça uma profunda reflexão do que é o contexto da pecuária no Brasil, né? Então, todo mundo sabe que é uma cadeia fragmentada, heterogênea, que atua no mercado spot, que é quase um leilão reverso. Então, isso a gente tem que ter em mente para a gente poder refletir quais são os reais caminhos que a gente precisa percorrer para que a gente consiga efetivamente dar conta desse desafio. Numa outra ponta, a gente precisa de política pública também. Sem isso, vai ser muito difícil que a gente consiga o engajamento ou a incorporação de toda a cadeia.
Uma outra coisa fundamental, que é o que a gente está fazendo aqui, é o engajamento de todos os atores da cadeia. E um ator que eu sempre sinto muita falta em todos os webinars e eventos e fóruns dos quais eu participo é o setor bancário. Ele precisa estar, esse é um ator fundamental que esteja, e me parece que ele nunca estão nos nossos pensamentos quando a gente quer trazer esse tipo de reflexão, né? Tendo isso em vista, né, essa abordagem setorial, ela tem que ter também um outro princípio, uma outra premissa que eu também estou absolutamente convencido de que é fundamental. A gente precisa romper com a estratégia única e exclusiva da exclusão, né? Ou seja, quando você pode e você não pode, porque a gente acaba criando dois mercados, e no Brasil a gente já criou esses dois mercados, na verdade, né? Ou seja, nós temos produtores que estão alinhados e cumprem esse tipo de protocolo, produtores que não, mas boi de velho não morre no pasto, eles continuam vendendo, eles continuam fazendo parte desse mercado, né? Nós temos os frigoríficos que estão em um determinado patamar e outros que não estão. Só para vocês terem ideia, no estado de Mato Grosso tem 230 CIFs, pegando aqui o CIF como uma planta, só 24 deles, ou seja, só cerca de 10% têm compromissos públicos assumidos, né? Então, significa dizer que a gente tem outros 200 ali que não. Então, isso é uma preocupação também, porque, de novo, a gente acaba criando dois mercados. E a mesmíssima coisa acontece no varejo, né? A gente viu agora há pouco o meu amigo Márcio Mila falando, né? O esforço que se faz para que se consiga engajar outros 32, né? Haja vista aí já que Carrefour, Açaí, Pão de Açúcar já estão nessa agenda há muito tempo, né? Então, isso daí a gente precisa ter em mente para ver qual é o modelo que a gente vai montar, conjugado a todo esse trabalho que vem sendo desenvolvido, que tem como produto e como resultado o protocolo que aqui está em discussão agora, né? E também estou absolutamente convencido, só para colocar, e depois a gente discute mais, né, que o caminho ele tem que partir de uma premissa de inclusão. O que nós precisamos fazer para aqueles produtores que não estão em condições, né, em vez de eu simplesmente negá-los na minha cadeia de produção, eu consigo incorporá-los na minha cadeia de suprimentos, né? E para que isso aconteça, é fundamental, tem 3 pilares básicos, que é o que a gente vem trabalhando aqui na Marfrig. O primeiro pilar é do recurso, precisa de dinheiro, precisa de recurso para que a gente consiga dar conta do desafio que a gente tem, ainda mais quando você tem diferentes níveis de produtores, diferentes níveis de frigoríficos, diferentes níveis de necessidade. A tecnificação, a tecnologia, a assistência técnica ela é fundamental para que a gente efetivamente combata o desmatamento lá na ponta. Não existe produtor ou qualquer outra entidade que seja sustentável se antes ela não for rentável. Então, a gente precisa conjugar essas duas visões. E aí a gente está, sim, preparados para que a gente consiga aplicar na plenitude os protocolos e os sistemas de monitoramento. Então, eu acho que esse é um pouco do pano de fundo do que a gente vai discutir daqui a pouco, né? Mas eu diria que, pela experiência que a gente tem tido aqui no Marfrig, certamente nos parece ser o melhor caminho, se não o único. Obrigada, Paulo, por compartilhar suas reflexões. De fato, acho que olhar, né, para esse contexto da pecuária e toda a complexidade que ela envolve é a chave para a gente conseguir enxergar quais são os caminhos viáveis. Para continuar essa conversa, eu vou convidar agora o Lúcio Vicente, que é diretor de Assuntos Corporativos e Sustentabilidade do Grupo Carrefour Brasil, para também compartilhar seus pensamentos aí sobre esse protocolo. E como uma pergunta inicial, Lúcio, entender, né, o que um protocolo comum ele contribui, por exemplo, para o Carrefour na entrega e comunicação do progresso em relação aos compromissos da empresa, em relação às outras, né? O fato de ter uma referência comum no setor adiciona em relação ao que vocês já vêm fazendo.
Obrigado, Marina. Obrigado a todos e todas que nos assistem, aos panelistas amigos aqui que participam desse debate. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, baseado nessa sua pergunta, Marina, e também um pouco daquilo que os colegas trouxeram aqui, eu acho que o ponto principal que faz com que a gente também endosse, né, a importância de que a gente tenha protocolos que ajudem a dar a base para que empresas possam se estruturar e olhar sob a mesma perspectiva, né, da importância do que a gente tem ligado à questão da qualidade de alimentos no Brasil. O varejo ele tem um olhar, e principalmente o Carrefour, né, que trabalha há tantas décadas ligadas às questões de sustentabilidade, liderando o varejo nacional, como sendo algo importantíssimo para que a gente possa também dar acesso, e eu vou trazer aqui duas perspectivas, né? Acesso de qualificação dos varejistas em relação à sua responsabilidade socioambiental. Então, um protocolo como esse, ele favorece também uma evolução, um desenvolvimento das empresas de varejo a se estruturarem sob o ponto de vista de pessoas, sob o ponto de vista de tecnologia, sob o ponto de vista de estratégia, de negócio, focado em entregar para o seu cliente um produto que tenha qualidade, tenha os atributos que hoje a sociedade, de maneira geral, tem despertado, né? Uma atenção ao meio ambiente, uma atenção às questões sociais. Então, um primeiro patamar que a gente tem é uma evolução natural, que a partir do momento do contato de protocolos como esse, que foram construídos, inclusive, de maneira coletiva, e eu endosso isso como sendo algo muito importante hoje em dia, né? A atuação multissetorial, multi-stakeholder, o Paulo trouxe aqui a questão da junção de políticas públicas, eu endosso também um apoio e um trabalho, né, da sociedade civil, também debruçada sobre uma agenda propositiva, de construção colegiada de soluções, e ao mesmo tempo trazer empresas que não estão, talvez, no mesmo patamar de evolução, e que, para poder ter esse acesso, vão depender também dessa referência, né, de empresas que passaram e passam por uma situação diferente, pelo tamanho que tem, pelos compromissos globais que tem, que é o caso aqui de Carrefour e Marfrig. Então, existem diferenças, e eu acho que esse é o primeiro ponto, né? O protocolo ele consegue transformar um varejista em uma companhia, uma empresa que tem um olhar ainda mais acurado em relação às questões socioambientais. Numa outra perspectiva, você tem o consumidor, que diretamente liga-se a uma cadeia complexa, que é a produção de alimentos e particularmente a pecuária, pelas ramificações que tem, pela não linearidade da maioria, né, do sistema de produção que a pecuária oferece, e você tem um consumidor que está despertando para isso, na medida do possível, e dentro da condição, por exemplo, brasileira, né, onde você também tem aspectos sociais a serem colocados na mesa também, nós temos aspectos de desigualdade social muito grande, que impactam também nessa dificuldade de acesso à informação, dificuldade de acesso a produtos de qualidade, quando a gente olha para a configuração do que é o Brasil em tamanho continental. Você tem, no caso do varejo, por exemplo, você tem redes varejistas regionais muito fortes que devem, inclusive, serem embarcadas nesse processo para que possam apoiar essa evolução, né, em todos os estados brasileiros e, consequentemente, levar o consumidor a um patamar de manutenção desse processo de oferecer sempre um produto de qualidade, mas, ao mesmo tempo, incluir os critérios socioambientais como sendo também atributos de qualidade, né? Então, não é a qualidade do produto unicamente voltada para aquilo que normalmente as pessoas conhecem, mas é a profundidade que você dá do impacto desse produto frente às questões ambientais e sociais. Isso é uma tendência, as pessoas estão despertando para as consequências geradas através do consumo, isso é muito positivo. Em alguns outros países, por exemplo, isso já é algo muito premente, né? As pessoas têm uma tendência, inclusive, a ser bastante seletivas em relação a qual tipo de produto, qual tipo de marca, exatamente porque já se sensibilizaram e têm condições de fazer essas escolhas. Então, para fechar um pouco a minha fala aqui,
todas as vezes que a gente está falando de um protocolo que vai dar uma linha base para que empresas, a sociedade civil, o consumidor passe a ter ali condições de enxergar quais são os critérios mínimos que precisam ser seguidos, a gente passa a evoluir e principalmente influenciar o mercado como a gente tem feito. E um outro ponto importante também é, quando você estipula critérios como o protocolo estipula, você passa também a ter um outro lado de pensamento, que é as empresas precisam ter suas estratégias socioambientais, porque de nada adianta também ter todo um referencial técnico se a companhia não se estrutura sobre os aspectos socioambientais. Então, é como dar a bússola para alguém que não sabe usar ou não sabe quais são as regiões, né, norte, sul, leste, oeste. Você vai dar a técnica, mas se as questões socioambientais não estão dentro da estratégia das empresas, isso dificulta demais. Então, acho que, em linha com o que já foi dito pelos colegas, eu reforço o processo de que a acessibilidade, ela precisa ser também de conhecimento, e o protocolo, ele traz luz para esse nivelamento, que pode, obviamente, ser evoluído, mas é um passo importante para que varejistas contribuam para essa agenda de sustentabilidade e de produção sustentável. Obrigado. Obrigada, Lúcio. Aproveito para agradecer todos vocês que participaram dessa primeira rodada aqui de conversa. E aí agora a ideia é que a gente possa conversar com a audiência, né? A gente está variando aí entre 75, 80 pessoas que estão participando do evento. Então, a gente convida a todos vocês que estão nos ouvindo a participarem, mandarem as suas perguntas, né, para que a gente possa aproveitar esse momento de debate com os panelistas. A gente tem uma primeira pergunta que eu acho que ela pode até ser respondida, talvez, por todos vocês, né, ter uma visão de todos vocês sobre essa pergunta, que é: como engajar os supermercados para internalizarem essa agenda? E como tem sido esse engajamento entre os varejistas que operam na Amazônia, especificamente? Tem sido positivo? Então, Rita, talvez a gente poderia começar com você, já que tem um olhar aí específico pela Amazônia, mas depois eu passo a palavra para o Paulo e para o Lúcio também, para ouvir a visão de vocês. Então, boa pergunta. A gente está dialogando, né? Eu acho que vocês estão fazendo isso com os varejistas quando vocês construíram o protocolo. O Radar Verde está fazendo isso quando também construiu um índice, também através de conversas com alguns varejistas. E é importante trazer informação. Então, o que é importante os varejistas seguirem? Então, quais são os critérios mínimos que vocês trazem? Quais são os critérios mínimos exigidos nos acordos dos frigoríficos? Então, é muito importante ter informação, e informação de forma clara, tá? Hoje eu destaco bastante que a gente precisa falar a língua de todos, porque muitas vezes quando a gente trabalha com pesquisa, com ciência, a gente termina falando a língua dos nossos pares. Então, quando a gente vai conversar com outros setores, a gente precisa mostrar quais são os pontos importantes, por que eles são importantes e o que ele perde se eles não seguirem também esses pontos. Hoje é muito importante a gente preservar a Amazônia. Hoje a gente não está falando em exclusão, como o Paulo Pianês falou, a gente está falando em condições, melhorias de desempenho, melhorias das políticas existentes voltadas para a preservação do meio ambiente. A gente está falando em aumento da produtividade nas áreas que já estão abertas. Então, a gente precisa engajar os supermercados com esse tipo de informação. E a gente precisa conectar os supermercados com os frigoríficos que também têm essas boas práticas. Então,
acima de tudo, a gente tem que trazer informação e saber dialogar com os supermercados de todo o Brasil, porque eu entendo que hoje a gente se conecta nacionalmente e globalmente. Então, se você está num varejista, no supermercado no Rio Grande do Sul, com certeza você tem um produto da Amazônia. Tá? Então, a gente precisa pensar no Brasil como um todo, enquanto consumidor dos produtos da Amazônia. A Amazônia hoje tem 43% do rebanho nacional. É quase 50%, é quase a metade, gente. Então, a gente está falando que precisa ter uma conexão de todos os setores, precisa ter diálogo e precisa, para ter o engajamento deles todos, a informação tem que ser de forma similar. E a atuação, né, dos frigoríficos, a exigência dos frigoríficos, varejistas e dos fornecedores diretos e indiretos, que são os fazendeiros, as exigências devem ser as mesmas, para que se evite concorrência desleal. Então, não adianta um frigorífico seguir esses compromissos e outros não, e eles fazerem parte do mercado de forma similar, porque, como disse o Márcio Mila, o boi não morre de velho no pasto. A gente precisa cortar essa ideia e a gente precisa trazer todos para a conscientização da importância da sustentabilidade da Amazônia e mostrar que a gente não está falando em reduzir a produção na Amazônia, a gente está falando em aumentar a produtividade de forma consciente. Obrigada, Rita. Paulo, Lúcio, Lisandro também gostaria de te convidar para participar dessa conversa. Não sei se a gente pode começar, talvez, Paulo, depois Lúcio, Lisandro, se vocês têm algo a dizer sobre essa pergunta, né? Como engajar os outros varejistas, o engajamento com esses, o varejo mais regional, né? Tenho sim, né? Eu acho que o mesmo desafio que a gente tem no setor frigorífico, o varejo tem no setor varejista também, né? Eu diria que aqui tem dois aspectos que são importantes, né? Mesmo nós, enquanto empresas grandes, aqui eu digo tanto no setor frigorífico quanto no setor varejista, né? A gente tem uma limitação muito grande de engajamento do próprio setor, mas a gente sabe que isso é fundamental para que a gente dê sequência aqui do que precisa ser feito, né? Fazendo aqui pegando um gancho com o que a Rita acabou de falar, né? A gente tem absoluta certeza de que é possível conciliar produção com conservação. Isso está mais do que provado, né? E digo mais, né? É possível sob até a égide de desmatamento zero. Tem um outro aspecto também que é extremamente importante, que a Rita também falou, né? Ela falou de 43% do rebanho concentrado na Amazônia. Por exemplo, aqui na Marfrig, entre 37% e 40% dos animais que chegam até a Marfrig são provenientes do bioma Amazônia, né? Então, sem dúvida nenhuma, isso tem um impacto bastante grande, né? O que eu acho que a gente precisa, né? É fundamental que haja também um esforço, de novo aqui, né? De uma ponta de poder público, e o Ministério Público tem feito esse movimento agora, né? De fazer com que haja, sim, uma pressão, pelo menos para aqueles que são médios, comecem a incorporar soluções de monitoramento e controle ao longo da sua cadeia. Isso é fundamental que aconteça, né? Tem um movimento que a gente pode fazer setorialmente, aí tanto o setor frigorífico quanto o setor varejista. A gente sabe que desenvolver a tecnologia que a gente já desenvolveu, né, isso custa esforço, recurso e capital intelectual, né? Então, numa visão pré-competitiva, pelo menos aqui no nosso setor, a gente está absolutamente hoje convencido de que tudo que a gente desenvolveu, a gente vai disponibilizar para que isso possa ser utilizado pelo setor frigorífico como um todo. E acho que o varejo também pode fazer isso, né? O Carrefour, GPA, Açaí já tem essa tecnologia desenvolvida, e a gente está falando aqui de uma abordagem pré-competitiva que é essencial, mas que no todo vai ajudar com que todas as empresas sejam mais competitivas, né? E tenham mais acesso a mercado. E, por fim, de novo, a coisa da grana, do dinheiro,
né? O tamanho da transformação que precisa ser feita, né, ela só vai se dar com dinheiro que venha do sistema creditício brasileiro. Então, não adianta a gente ter única e exclusivamente dinheiros provenientes de grants ou dinheiros provenientes de determinados fundos que vão ter uma atuação importante, mas ela sempre vai ser localizada. O que a gente precisa fazer é que, à medida que esses produtores, né, se dispõem a regularizar a situação dele, à medida que os frigoríficos se dispõem a se desenvolverem para que ele possa ter o monitoramento, e a mesma coisa para os varejos, né, precisa de ter acesso a recurso. E os instrumentos financeiros que a gente tem hoje no Brasil, eles não atendem 100% às necessidades que se colocam. Então, de novo, acho que tem que ter a pressão, o poder público fazendo esse tipo de pressão para que haja esse engajamento, né? E o Ministério Público tem feito isso agora. No outra ponta, nós que detemos a tecnologia para que isso aconteça, setorialmente a gente fazer um esforço de disponibilização para aqueles que não têm o acesso a isso possam também ter, e na outra ponta, esse ator que detém a capacidade de fazer, de levar o recurso necessário para isso também esteja sentado à mesa. Obrigada, Paulo. Lúcio? Bom, acho que sobre essa perspectiva, acho que o ponto principal que a gente traz aqui como colaboração também e contribuição bom, acho que tudo que a gente está falando aqui lida em torno de também uma clareza, né, e um entendimento da complexidade de produção de alimentos, né? Um dos pontos principais que a gente, como varejista, tem sempre um desafio é que nós temos, às vezes, poucos segundos ou poucos minutos de interação com o consumidor, né? E aí eu acho que é importante traçar isso como sendo algo que precisa ser contínuo. As ações setoriais, as ações coletivas, elas são importantes para que a gente possa construir uma plataforma de comunicação que seja realmente permanente e que a gente consiga fazer com que a escolha de produtos que tenham essas características ganhem mais relevância. É o que a gente tem construído, principalmente no Carrefour, assim, tentado construir a visão, inclusive com os fornecedores, de que isso não faz só diferença para o nosso negócio, faz diferença para aquilo que leva a gente a escolhas mais assertivas e o direcionamento das empresas frente ao que elas traçam para as estratégias de negócio no médio e longo prazo. Quando a gente fala, por exemplo, de dar acesso, para nós tem um abismo muito grande entre as diferenças que temos, inclusive se a gente for olhar para as questões regionais. Então, você tem, para nós aqui, o que mais pesa é como que isso pode ser reverberado de maneira a influenciar a escolha individual de cada um, né? Porque, lembrando que todos nós aqui também somos consumidores, eu acho que existe todo esse fortalecimento ligado à estruturação dos sistemas de produção de compra, mas, ao mesmo tempo, a gente ainda vê uma fragilidade do embarque do consumidor, assim, construir esse protagonismo para o consumidor ser também vigilante junto a nós e, obviamente, preferir os produtos da maneira, olhar de uma maneira crítica, construtiva também para que isso possa ser algo não só disseminado para as empresas, mas que através da força do consumo você também faça com que as empresas se mexam e façam essas escolhas também baseado nas experiências de outras que estão mais avançadas, para nós é o que tem sido assim, muito forte. Então, acho que nesse sentido, quando você constrói uma transparência do que é efetivamente a complexidade da produção de alimentos e dá visibilidade para as pessoas, você passa a ter, obviamente, uma cadeia que responde a essa maturidade também do consumo que, consequentemente, cobra todas as necessidades que existem para trás. Legal, Lúcio, obrigada. Lisandro, você gostaria de comentar também sobre essa pergunta, né, sobre o engajamento de outros? Isso até casa com uma outra pergunta que foi feita, né, que é que outras varejos aderiram a esse protocolo além do G3, né?
Legal. Talvez comentar um pouco sobre esse desafio, né, de engajar outras empresas e essas empresas regionais. Não, legal, Marina. Obrigado. Eu acho que essa é uma pergunta super relevante, até porque acho que essa é uma pergunta que nós carregamos também, né? Como engajar o varejo de maneira a internalizar essa agenda. Essas ferramentas, instrumentos que estamos desenvolvendo em parceria com os demais atores têm esse propósito de criar mecanismos, meios para que as empresas venham e se engajem. Agora, nós tem um grau de dificuldade muito grande de trazer, de fato, a justificativa desse passo, né, de eu assumir esse processo. Eu acho que, como o Lúcio disse, tem uma visão da consciência daquele que consome também, de trazendo a importância e a necessidade desse engajamento, né? Agora, eu acredito que ainda existe uma ausência de um motor, de alguma força motriz que coloque essa importância dentro da agenda do varejo, né? Eu acho que quando a gente olha para o varejo regional na Amazônia, a questão da carne pecuária ela é mais importante, relevante, e porque ela também absorve boa parte daquele produto que está fora dos arranjos que as grandes empresas ou empresas mais compromissadas possuem, né? Então, assim, eles têm um risco maior associado ali e, consequentemente, o consumidor. Agora, sim, acho que ainda falta um elemento. Hoje em dia, nós temos a iniciativa Radar Verde, eu acredito que ela pode trazer um pouco de luz a isso, a iniciativa, outras iniciativas que vão buscando trazer informação, trazer conhecimento em relação à participação da cadeia do varejo nessa cadeia de valor da carne. Ela pode expor atores, e é isso aí, trazer mais elementos para o próprio consumidor se conscientize e faça uma pressão em cima do seu supermercado, né? Mas, assim, a gente vem notando essa dificuldade de como dar esse passo, né? Um exemplo, até fazendo essa pergunta que você colocou, né? De quem mais está engajado, né? Fizemos recentemente um trabalho junto ao Ministério Público Federal nessa agenda de fortalecimento do TAC, no qual, junto com a Abras, né, identificamos 35 empresas, que falou, vamos priorizar essas empresas pela importância lá em Manaus, em Belém, em Marabá, em Porto Velho, em Cuiabá, sabe? Então, a gente olhou para quais são essas grandes empresas, mas também olhamos para aquelas grandes que estão operando no Rio de Janeiro, no Belo Horizonte, inclusive até a Rita falou, no Rio Grande do Sul, e também você encontra carne também indo para lá. E solicitamos um processo de informação, o Ministério Público Federal, solicitou um processo de informação sobre as ações que tomam, né? E das 35 empresas, aí exclui as empresas que fizeram parte desse processo, porque aí já tem informação, né? Não exclui não, eles estão dentro. Mas apenas 6 empresas responderam ao Ministério Público Federal, né? Em relação ao que eu faço, o que está acontecendo, né? Então, você vê que tem talvez uma resistência, um receio de fazer algum tipo de resposta, né? Ou talvez não estejam identificando uma justificativa que faça eu responder. Agora, o interessante, o que da nossa perspectiva de fazer esse processo de solicitar informações, é justamente para conhecer, diagnosticar, mapear os atores que estão envolvidos e como é que a gente pode apoiar a participação desses na agenda, né? Uma forma seria olhar para a cadeia deles e falar, dentro dessa cadeia, você possui esse fornecedor. Desses fornecedores, quais possuem um compromisso? Quais possuem ferramentas de gestão? Quais estão passando por auditoria? Né? Hoje é o primeiro passo, é como a gente colocou no protocolo de monitoramento. Fazer esse auxílio ao varejo para ele começar a tomar a decisão e não simplesmente já assumir, colocar na conta quanto desse impacto é meu, né? Você olhar com uma perspectiva mais do como a gente evolui para melhorar a minha performance do que já começar a falar sua performance é ruim, né? Eu acho que tem um pouco dessa abordagem também. Perfeito. Bom, pessoal, a gente tem algumas outras perguntas aqui, muito legal a participação do público. Tem uma pergunta aqui interessante, que traz a referência de um outro setor, e acho que vale a pena a gente ouvir, né, principalmente do Lúcio, mas também
Paulo, Rita, Elisandra, se vocês quiserem comentar sobre essa pergunta, podem me avisar aqui, eu abro depois o microfone para vocês. Sobre a cadeia do óleo de palma, é transparente sobre a origem do óleo de palma há muito tempo. Os usuários finais de óleo de palma publicam as listas de moinhos e plantações. Há perspectiva do varejo no Brasil divulgar as plantas frigoríficas de onde compram? Então, é uma pergunta um pouco sobre transparência, né? E aí eu acho que seria legal ouvir, assim, se existe, se isso está, né, na perspectiva, e se não, quais são as problemáticas do porquê não. Então, Lúcio, eu acho que, como é uma pergunta específica sobre o varejo, que seria legal começar ouvindo você, mas depois fiquem à vontade também os demais panelistas. Marina, obrigado. Sim, óbvio que tudo que a gente está falando aqui também resvala sob o ponto de vista de que a gente possa ter também a informação não só divulgada de maneira institucional, mas nos produtos. Então, por exemplo, o Carrefour é a primeira empresa a liderar a inclusão de sistemas de blockchain em sistemas alimentares no Brasil, o que inclui, inclusive, a visibilidade da rastreabilidade do alimento, inclusive dos produtores. A gente está evoluindo, inclusive, para que isso possa se estabelecer em todas as cadeias, principalmente a da pecuária. O ponto principal de transparência também resvala sobre a quantidade de stakeholders que a gente se relaciona. Então, tanto com o terceiro setor, quanto investidores. Então, essa demanda, ela é premente para todos os nossos contatos e todos os stakeholders que nos relacionam. Então, isso não é uma questão só de tendência, é uma questão de estratégia, inclusive para fazer a divulgação. Existe, sim, o interesse, inclusive, do próprio Grupo Carrefour em não só fazer isso com os frigoríficos, mas para também outras cadeias de produtos, e isso vai vir como algo muito em linha com o que a gente já está fazendo hoje, seja nos nossos relatórios de sustentabilidade ou nos nossos relatórios de índices, né, extra-financeiros, como nós temos feito praticamente a cada trimestre no Brasil. A divulgação, ela é um dos nossos alvos para que possa ser também disponível para o consumidor e para as pessoas, obviamente, que querem saber com quem e como nós estamos nos relacionando. Obrigada, Lúcio. Alguém mais dos panelistas gostaria de responder? Eu não sei, Paulo, se você tem algum comentário a fazer, né, sobre o varejo, divulgar essa informação, né, sobre as plantas de onde o varejo compra, quais as problemáticas envolvidas com isso, qual a possibilidade disso acontecer em escala, né? Além dos 3 grandes aí, varejistas, qual a probabilidade disso acontecer para os demais? Alguma visão que você gostaria de compartilhar? Sim, Marina. Não, acho que a transparência é fundamental aí, né? Não tem como, né? Então, na perspectiva do varejo, como o Lúcio já falou, né? E como inclusive, o objeto e o objetivo do próprio Radar Verde, com a Rita aqui, essa transparência, ela tem que ser dada, né? Então, por exemplo, aí o Carrefour, né, mostrando quais são os frigoríficos, né, que venderam para o grupo, né, e para todas as bandeiras, né, em todas as regiões nas quais eles estão, é extremamente importante. Da nossa parte, né, se você compra hoje um corte Marfrig pelo código de barra, indo no site, você vai poder identificar qual a origem daquela carne, ou seja, né, daquela fazenda direta da onde aquela carne foi proveniente, né? Hoje, aqui na Marfrig, a gente já chegou a um nível de identificação de 72% da cadeia para a Amazônia. Significa dizer que hoje, além dos 100% dos fornecedores diretos que a gente tem na Amazônia, né, 70% dos indiretos já estão identificados e passam a fazer parte do nosso controle. A gente tem uma clara meta de até 2025 ter 100% da cadeia na Amazônia rastreada. A gente vai atingir isso bem antes, eu acredito, né? E, obviamente, a gente vai dar essa transparência também, ou seja, qual foi o encadeamento que fez com que aquele corte de carne que está sendo colocado na gôndola do supermercado, né,
passou, ou seja, desde aquela fazenda onde o animal nasceu e qual foi o percurso desse animal até chegar ao frigorífico. Então, isso é fundamental. É lógico que tem uma diferença monumental com a cadeia do óleo de palma, né? A gente está falando de uma cadeia que tem 2,5 milhões de produtores no Brasil, dos 5 milhões de propriedades rurais que o Brasil tem, que em algum grau tem pecuária de corte. Então, já é monumental. Espalhado num país de dimensões continentais, né? Então, tem um grau de uma cadeia não verticalizada, como eu falei lá naquele início, extremamente heterogênea, então tem uma dificuldade muito maior, né? O óleo de palma nasce e ele fica ali, o boi anda, né? Então, você tem os desafios de combater a triangulação também, né? Então, tem um grau de complexidade muito maior, mas tem solução, né? Tem solução para fazer esse encaminhamento, e eu acredito que aqui a gente conseguiu construir um modelo replicável, escalável, e que mostra claramente que é possível fazer com que toda a cadeia tenha esse grau de identificação desde a origem. Daí a necessidade de nós, setorialmente, né, começarmos a levar isso para aqueles que queiram e precisem fazer com que isso aconteça. Do outro lado, a pressão também é extremamente importante. Perfeito, Paulo. Rita, considerando o papel do Radar Verde nessa questão da transparência, né, gostaria de saber se você também tem reflexões adicionais em relação a essa pergunta, né, da disponibilização dessa informação da rastreabilidade, né? A pergunta é específica sobre o varejo, né? Então, o varejo divulgando aí quais são as plantas de onde compra, mas, né, fique à vontade para explorar a pergunta além desse ponto específico. O Paulo Pianês trouxe uma informação muito boa aí, que era o que eu estava querendo explorar, a questão do boi se movimentar, né? Então, a gente está falando de uma cadeia muito mais complexa, onde os atores vão além dos frigoríficos, dos varejistas, dos fazendeiros. A gente precisa de mais informações. Então, quando a gente fala em transparência, a gente necessita ter acesso a documentos que identifiquem a origem dos animais desde o seu nascimento. Então, isso não é impossível. O Paulo Pianês está aí para provar. Ele fala que já chega a 70% do monitoramento dos indiretos, né, do NAFIG, e a ideia é chegar a 100%. E isso serve para mostrar a diferença das cadeias. Então, a pessoa que perguntou citou a questão do óleo de palma. O óleo de palma é plantado no lugar, você pode monitorar com GPS, é a mesma coisa para soja e outras culturas. O boi anda, ele pode ser criado numa propriedade e na hora de ser vendido, ele ser transferido para outra propriedade, por exemplo. E isso fica fora do alcance do frigorífico. E para a gente acabar com esse tipo de triangulação, a gente precisa de mais informação e a gente precisa de uma ação conjunta para ter acesso a informações junto com o poder público. A gente precisa da ação dos investidores, questão de bancos, que alguém mencionou aqui, que sente falta de ter alguém relacionado a bancos aqui. Investidores para saber identificar quem de fato está agindo de forma adequada. A ação, o MPF já atua, mas ainda falta talvez ser mais rígido ou trazer mais gente para a questão dos protocolos da pecuária. Então, é um setor muito mais complexo do que o que a gente vê quando a gente está fora. E a gente precisa, de fato, conectar todas essas complexidades para chegar ao desmatamento zero quando se pensa na relação pecuária e desmatamento na Amazônia. Perfeito, Rita. Lisandro, você gostaria de comentar algo também sobre essa questão da transparência? Sim, a informação é chave, né? Nesse processo, a gente sabe que existem informações, existem dados que geram informações, nem todas estão disponíveis, né? E aí, pensando na perspectiva do varejo, que é um encadeamento, o varejo vai assumir um risco, né? Devido a uma ausência de informação, ele assume um papel dele. Eu acho que cabe também a sociedade civil, outros atores, gerarem instrumentos que facilitem com que o varejo faça essa sua
informação, essa transparência, né? Por exemplo, se a gente fala com o Lúcio no Carrefour, ele tem gestão, sistema estabelecido que trabalha há 10 anos ou mais, né? Com essa gestão do risco. Novas empresas vão ter que ter um tempo para se adequar, para conseguir estabelecer isso. Então, vão construir mecanismos que facilitem eles terem a transparência para agirem e aí terem a segurança de comunicarem, né? E assim, e a comunicação, assim, muito da abordagem que temos é que a gente tem que ser perfeito, né? E a perfeição a gente está um pouco distante, inclusive se adotarmos os dados disponíveis para rastreabilidade, ele não é perfeito, né? Mas quando se cobra do outro lado, se cobra a perfeição. Então, a gente também tem que entrar numa agenda de que o ótimo é inimigo do bom, mas tem que estar bom, né? Não adianta estar perfeito ou ótimo, tem que estar bom. E aí, se a gente criar uma agenda que a gente consiga fazer com que o varejo acesse uma plataforma, inclusive dando spoiler, a gente pretende ter uma plataforma onde o varejo fique, onde qualquer um tenha, identifique onde estão os frigoríficos e o risco associado àquela empresa e quem tem e quem não tem medidas de controle que protegem do risco, né? Mas que o varejo consiga lá falar, ó, eu compro daqui, compro daqui, compro daqui, sei que tem gestão naquelas empresas e vou estabelecendo um ambiente bom em termos de transparência e comunicação. Isso aí vai com uma perspectiva de fortalecer a implementação das políticas privadas e compromissos públicos existentes. Perfeito. Bom, pessoal, a gente tem outras perguntas aqui, eu acho que a gente não vai conseguir passar por todas, mas a gente tem tempo para mais uma, talvez duas, acho que uma provavelmente. Eu vou escolher uma delas, porque ela veio em alguns comentários e eu acho que é um tema que está bastante presente nos debates atualmente, que é a questão da reintegração de produtores, né, que são excluídos a partir dos critérios de compra, e isso chega no varejo, né? Então, qual é a corresponsabilidade do varejo no pensar esse sistema de reintegrar produtores que eventualmente apresentem não conformidades com alguns dos critérios que estão estabelecidos nos protocolos de compra. Então, a pergunta é, considerando a importância de evitar a exclusão de pecuaristas nesse processo, quais ações a indústria e varejo podem tomar para engajar o maior número de produtores nesse processo? Eu acho que essa pergunta, ela abre a oportunidade aqui para a gente refletir, né, que acho que 2 pontos. Um como essa responsabilidade, né, de se readequar, ela pode ser melhor compartilhada ao longo da cadeia e o peso não ficar todo em cima do produtor, né, ele recuperar algum passivo que pode ter sido ele que ocasionou ou não, né? Então, como isso pode ser partilhado ao longo da cadeia entre os diversos atores, inclusive outros que não estão aqui, né? Por exemplo, setor financeiro, seria legal ouvir a perspectiva de vocês. E também entender qual é o limite dessa reintegração, né? Pensando na agenda que o nosso objetivo é acabar com o desmatamento, por exemplo, e a violação dos direitos humanos, qual a importância, né, dessas datas limites e como a gente trabalha a partir delas, né? Como que essa reintegração acontece a partir de uma data limite. Então, tem uma penalidade adicional. Então, seria legal ouvir de vocês como vocês enxergam esse tema, que ele é essencial, ele é o que trava muitas coisas de avançar, né? Como a questão dos indiretos. Então, vou começar aqui passando a palavra, talvez para inverter um pouco a ordem. Não sei, Lisandro, se você quiser começar, e aí a gente termina com os painelistas. Não, legal, Marina. Acho que depois, se pudesse contar os próximos passos de maneira rápida, né, em relação a essa abordagem com o varejo, mas eu acredito que é um processo de engajar o segmento produtivo, né, que ele passa por se estabelecer válvulas de escape, né, para essa agenda, né? Como é que eu só vou ter a abordagem da exclusão, é uma abordagem muito dura, que ela criou uma realidade em campo que uma realidade em campo que vai tornando mais distante esse produtor de toda a agenda de trabalho, né? Então, a gente tem que a gente construir formas de trazer para dentro, né, o
o segmento, criar estruturas que vão atender questões legais posteriormente, mas uma forma de trazer para dentro esse produtor. Vou deixar, o tempo está curto, eu vou deixar para o pessoal da sequência. Rita, gostaria de comentar? É importante a gente ter a política de inclusão desde quando todos se adequem, porque a exclusão não é o fator aqui, a gente não está falando em excluir, a gente está falando em adequação. E para se adequar, isso leva tempo e eu acho que é importante também ter um protocolo, uma lista de compromissos a serem seguidos e a partir desse protocolo a gente entende que esses produtores podem estar aptos a voltar à lista. Mas a gente precisa estabelecer, precisa conversar até com frigoríficos e ver quais são esses pontos a serem levados em conta e como fazer isso, questão de tempo também, porque a gente sabe que a adequação leva tempo. Qual foi se for um problema relacionado a desmatamento, para a pessoa se readequar, vai levar tempo. Então, qual é o tempo limite? Então, a gente precisa estabelecer como e quando a reinclusão será feita, até porque se a gente pensar em reinclusão de forma aleatória, a gente nunca vai atingir o nosso objetivo. Porque se a gente exclui porque não está atingindo o nosso objetivo, e inclui porque não quer trabalhar com exclusão, não quer excluir um produtor, não acha que isso é adequado, é a mesma coisa de ficar abonando algo ilegal o tempo todo. Então vai chegar um momento que esse protocolo, os protocolos dos frigoríficos, os nossos trabalhos ao longo de mais de uma década, eles terminam não sendo validados. Então a gente precisa, assim como a gente é rígido, a gente que eu falo, todos os atores envolvidos, MPF, sociedade civil, frigoríficos, outros fazendeiros que estão seguindo os protocolos, assim como a gente segue e a gente é rígido com isso, a gente também tem que exigir que os outros sejam rígidos. Tá? É esse meu ponto de vista relacionado à reinclusão. Perfeito, Rita. Obrigada. A gente tem mais 3 minutos, mas acho que dá tempo de ouvir Paulo e Lúcio, aproveitar esses minutos finais aí para fazer uma reflexão sobre essa questão da reintegração. Tá, eu vou falar. Pode falar, então, Paulo, Lúcio. desculpa. Não, vai lá, Lúcio. Ok, vamos tentar dividir aqui o tempo. Bom, 2 perspectivas. Primeiro, ação prática na cadeia, e isso é um exemplo que o Carrefour fez há tempos atrás, junto a projetos ligados à assistência técnica gratuita para produtores. Então, você tem uma questão de defasagem de conhecimento no sistema produtivo, principalmente para os primeiros elos. O Paulo vai poder falar mais sobre isso. Então, o encadeamento de assistência técnica junto a uma melhoria de prática de produção é muito importante que as empresas tenham essa visão. E o varejo, sim, tem condições de fazer isso. Se os varejistas se unirem, como foi feito, obviamente, pelo Carrefour, em projetos na cadeia, isso pode ajudar e muito, inclusive, os frigoríficos, o sistema produtivo a ganhar mais escala e, obviamente, mais orientação para uma produção sustentável. E no segundo ponto, é a questão da exclusão, só um ponto que eu acho que vocês colocaram aqui, assim como o boi se move, você pode ter uma mobilidade, inclusive, através do bloqueio, de um fornecimento indireto. Então, não adianta simplesmente tratar o bloqueio como sendo uma solução, porque ele não é mais, uma vez que se você bloqueia um produtor, e aí a gente tem que pensar sempre no aspecto de que pode ter tido uma falha por falta de conhecimento técnico do produtor, mas se você bloqueia simplesmente sem ter a preocupação de recuperá-lo, ele vai migrar para um outro estágio do fornecimento, vai se transformar, às vezes, num indireto, ou fornecer para algum outro varejista, por exemplo, que não tem nenhum tipo de compromisso referente a esse controle. Então, são 2 pontos que eu queria trazer e passo para o Paulo para ele poder complementar.
Bom, então pegando o gancho com o Lúcio, ele já adiantou várias coisas que eu ia dizer e eu concordo plenamente com ele, né? Eu acho que, só para ver o poder que tem a reinclusão, a Marfrig tinha 6.000 produtores bloqueados. Em 2021, a gente reincluiu 2.197 produtores, o que representou 26% do abate da Marfrig em 2021. 26%, né? Como que se dá isso? Primeiro, a gente já tem os protocolos que dão os critérios pelos quais uma reintegração pode ou não acontecer. Então, é a aplicação da regra, é a aplicação do protocolo como dando o norte daquele que pode ou daquele que não pode ser reincluído, né? Na outra ponta, a gente montou os hubs de apoio, que é fundamental, ou seja, nós temos agrônomos, engenheiros florestais, engenheiros agrícolas, né, em hubs de apoio ao produtor em todas as nossas plantas. Então, quando a gente vai reintegrar um produtor, a gente vai diagnosticar qual é o problema que ele tem. Ele pode ter desde um problema muito simples de documentação para regularização fundiária ou regularização ambiental com um determinado embargo simples que ele tem, até coisas mais complexas, porque ele teve problema de não aderência ao nosso protocolo Marfrig, que foi desmatamento, sob a égide de desmatamento zero. Então, o que fazer para a gente recuperar aquela determinada área para que ele esteja de acordo? E aí, de novo, é recurso que tem que ser injetado, obviamente, a assistência técnica que tem que ser colocada, né? Então, isso é possível fazer. Muitas vezes a limitação se dá, e muitas vezes o produtor até quer fazer de uma outra maneira que ele fazia até então, que não era mais adequada, mas ele precisa do recurso para que isso seja posto. Nós, enquanto indústria, temos feito isso, nós, enquanto Marfrig, temos feito isso, é possível que seja feito isso, né? E a partir do momento que eu reintegro esse produtor, ele vai estar operando dentro e de acordo com critérios que não só atendem ao protocolo, mas estão até em níveis mais elevados, diante do próprio critério que a Marfrig tem, né? Então, por isso que eu bato muito nessa tecla, né? É óbvio que eu estou falando aqui de uma escala pequena, a Marfrig tem aí cerca de 6% a 7% do abate no Brasil, né? Mas, de qualquer maneira, se a gente pega isso enquanto modelo para escalar, eu não tenho dúvida de que a gente poderia chegar num outro patamar na qualificação e no sistema de produção, aí sim, muito mais aderente àquilo que a gente pode classificar como sustentável. Perfeito. Obrigada, Paulo. Obrigada a todos por comentar essa pergunta. De fato, esse tema da reintegração é um tema complexo. É muito interessante essa perspectiva, né, de que a reintegração, as não conformidades são variadas, então a dificuldade da reintegração é variada também, né? Existem níveis mais complexos e níveis mais simples, e que o compartilhamento dos apoios que são necessários, obviamente os frigoríficos podem fazer isso, mas outros atores na cadeia também podem se juntar para viabilizar essa reintegração. E como a Rita disse, a gente também tem que tomar muito cuidado para que a reintegração ela não seja algo que nos dificulte entregar o impacto que a gente quer entregar, né? Não seja algo que confunda aí o nosso caminho. Bom, a gente chegou ao fim, passamos 2 minutos aí, mas gostaria de falar umas palavras finais de agradecimento, né, aos painelistas, Rita, Lúcio, Paulo, Lisandro, o Márcio também que teve que sair antes, e só informar a todos que esse trabalho de engajamento com o varejo continua, né? Então, dentro do Boi na Linha, a gente continua em diálogo com aqueles varejistas que responderam ao MPF. A ideia é que a gente analise, né, as suas cadeias de fornecimento, dê um apoio às empresas que estiverem dispostas, né, a avançar aí nos seus compromissos e na implementação desses compromissos, tentando aí expandir, então, essa rota, né, de compra responsável de carne para outras empresas. E a gente espera que esse diálogo continue em outros fóruns. Agradecemos também a participação de todas e todos que participaram aí pelo chat, que nos ouviram. Esse momento vai ficar gravado, então, se vocês quiserem compartilhar também com outras pessoas que eventualmente não puderam participar, fiquem à vontade. Um bom dia para todo mundo e muito obrigada.